A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de paralelepípedos do Porto, mas nada podia apagar o fogo que ardia no peito de João ao pisar na estação de São Bento pela primeira vez em 10 anos. Ele havia partido como um fantasma, expulso pela família e pela cidade que o vira nascer, mas agora retornava não como vítima, mas como um homem forjado no exílio, com uma pasta de documentos que poderia derrubar impérios de hipocrisia. Seus olhos, outrora cheios de lágrimas de humilhação, agora brilhavam com uma fúria calculada, e, no fundo, com um anseio por Miguel, o amor que deixara para trás, sem saber se ele ainda respirava o mesmo ar de traição ou se havia se tornado parte dela. João apertou o casaco contra o corpo, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes que se abrigavam sob os arcos da estação. O Porto não mudara tanto, as azulejos azuis nas paredes ainda contavam histórias de glória marítima, mas para ele, cada mosaico era um lembrete de correntes que o afogavam na juventude. Aos 18 anos, sua confissão de amor por Miguel, um beijo roubado nas sombras do Jardim do Morro, fora o estupim para o escândalo. O pai, um pescador devoto cujas mãos calejadas por redes de bacalhau agora tremiam de raiva religiosa, o arrastara para casa como um criminoso. Saia daqui, aberração, gritara a mãe, e quando os sussurros da vizinhança católica que os via como pilar da moral ribeirinha. Expulso sem um tostão, João fugira para Lisboa, onde as ruas mais amplas permitiram que ele respirasse, mas o veneno da rejeição nunca saíra de suas veias. Agora, aos 28, ele era um advogado de direitos humanos, moldado nas trincheiras de associações LGBTQ+, na capital, onde aprendera a transformar dor em dossiê. A pasta em sua mão continha depoimentos, e-mails hackeados e provas de uma rede de chantagem. O tio de Miguel, padre influente na diocese portuense, usara sua posição para silenciar não só João, mas uma dúzia de jovens como ele, ameaçando excomunhões e boicotes familiares. João retornava para o confronto, não por vingança cega, mas por justiça, para libertar as almas presas nas sombras da ribeira. Mas o coração, traidor que era, batia mais forte ao pensar em Miguel, o rapaz de olhos verdes que o salvara uma vez, sussurrando promessas de fuga sob as estrelas do Atlântico, só para desaparecer quando a pressão familiar o esmagara. Ele desceu as escadas rolantes até a baixa, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do Douro, um perfume que outrora o confortava, agora amargo como fel. A pensão onde reservara quarto era modesta, no bairro da Sé, com vista para a catedral gótica que testemunhara casamentos heteronormativos por séculos. Ao assinar o registro, a dona, uma viúva de cabelos grisalhos, franziu a testa. João Oliveira. O mesmo que... Ele assentiu, cortando-a com um sorriso afiado. Sim, o mesmo. Mas agora, estou de volta para reescrever a história. Ela piscou, confusa, mas ele já subia as escadas estreitas, trancando a porta do quarto simples, com lençóis brancos e uma janela que dava para o caos noturno da cidade. Sentado na cama, João abriu a pasta, espalhando papéis sobre o edredom. Ali estavam as cartas, uma de um garoto de 20 anos, forçado a terapia de conversão pelo mesmo padre, outra de uma mulher lésbica, demitida de sua loja de vinhos por influências morais. E no centro, a foto amassada de Miguel, tirada em segredo anos atrás, com o sorriso que iluminava noites de dúvida. Onde você está agora? Murmurou João, traçando o contorno do rosto com o dedo. Tinham-se comunicado por mensagens esparsas nos primeiros anos, Miguel, preso no armazém familiar de Porto Vinho, culpado e aterrorizado. Eu te amo, mas não posso lutar contra todos, escrevera ele uma vez, antes de silenciar. João fechara o coração então, mas o retorno reabria como uma ferida fresca. Amanheceu chuvoso, mas João saiu cedo, caminhando pela Rua das Flores, onde floristas montavam barracas de rosas vermelhas que contrastavam com o cinza do céu. Ele precisava de um plano, primeiro, contatar os aliados locais, uma pequena rede de ativistas que operava na descrição das caves de vinho do Porto. O encontro marcado era no Café Majestic, relíquia arte nouveau com espelhos que refletiam segredos há um século. Lá, esperava-o Ana, uma transgênero de 40 anos que gerenciava uma livraria feminista na Baixa, e seu parceiro, Rui, um artista que pintava murais de resistência nas paredes da Foz. Ana o abraçou como uma criança perdida. João, meu Deus, você cresceu. Mas o Porto ainda morde quem volta. Eles se sentaram em uma mesa de canto, pedindo cafés e bolas de Berlim, enquanto Rui esboçava no guardanapo o mapa de Alvos, a igreja de São Francisco, onde o tio de Miguel pregava, a associação de pescadores, controlada pelo pai de João. Eles nos veem como praga, disse Rui, com voz rouca de noites sem dormir. Mas você tem provas. Vamos expor tudo no próximo Orgulho do Norte. João assentiu, mas sua mente vagava para Miguel. E se ele ainda for um deles? Se me odiar por voltar? A conversa foi interrompida por um sino distante, o toque da catedral anunciando a missa. Ana tocou seu braço. Vá devagar. O amor não espera justiça, mas a justiça pode salvá-lo.
João saiu do café com o estômago revirado, dirigindo-se à ribeira, onde o Douro lambia as pedras como um amante relutante. Ali, nas escadas que levavam ao cais, ele parou, recordando o beijo que mudara tudo. Miguel, com 17 anos, havia-o puxado para as sombras de um armazém abandonado, seus lábios tremendo contra os de João. Eu não aguento mais fingir, sussurrara ele. Mas o dia seguinte trouxera o inferno, o padre descobrira, e a máquina de fofocas portuense girara, esmagando-os. Agora, caminhando pelo cais, João avistou um barco de rabelo ancorado, carregado de barris de vinho. E então, como um soco no peito, viu Miguel, mais velho, com linhas de preocupação ao redor dos olhos verdes, supervisionando a descarga. Ele usava um casaco impermeável, o cabelo castanho claro desgrenhado pelo vento, e por um instante, o mundo parou. João congelou, o coração martelando. 10 anos de silêncio, e ali estava ele, vivo, real, tocável. Mas o que diria? Voltei para destruir sua família. Oh, ainda te amo, apesar de tudo. Miguel ergueu os olhos, e seus olhares se cruzaram sobre a distância de 10 metros e uma década de dor. O tempo esticou-se como uma corda bamba, e João viu o choque no rosto do outro, o rubor subindo, os punhos cerrando. João, chamou Miguel, voz rouca contra o rugido do rio. Ele largou a corda que segurava, avançando devagar, como se temesse que o fantasma evaporasse. João não fugiu. Em vez disso, deu um passo à frente, a pasta apertada como escudo. Sim, sou eu. E vim para acertar contas. Miguel parou a 1 metro, os olhos devorando o rosto de João como se memorizasse cada ruga nova. Você está bem? Porque agora? A voz dele tremia, uma mistura de alívio e pavor. João sentiu o velho fogo acender, não só raiva, mas o anseio que nunca morrera. Porque o silêncio me matava devagar. E você? Ainda dança ao som das correntes deles. Miguel baixou o olhar, o peso da culpa visível nos ombros curvados. Eu tentei te proteger. Meu tio. Ele jurou que te destruiria se eu não calasse. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo chapinhar da água. Então, Miguel estendeu a mão, hesitante. Deixe-me te mostrar o porto que mudou. Talvez possamos mudar juntos. João hesitou, mas o toque da mão de Miguel, áspera de trabalho no rio, mas quente como memória, o ancorou. Eles caminharam pela ribeira, ombro a ombro, sem palavras no início, apenas o som de passos sincronizados. Miguel apontou para um novo mural na parede de um armazém, um casal homoafetivo entrelaçado em azulejos coloridos, obra de Rui. Não é mais como antes. Há resistência agora. João assentiu, mas o ceticismo mordia. Resistência ou fachada? Seu tio ainda prega ódio de púlpito. A conversa fluiu como o Douro, tortuosa e profunda. Miguel confessou as noites insones, os casamentos falsos que recusara, o emprego no armazém familiar como prisão dourada. Eu descrevi centenas de cartas que nunca enviei. Medo, João. Sempre medo. E João, pela primeira vez, abriu as feridas, as noites em Lisboa, sozinho em Basquier, fingindo que o amor era efêmero. Eu me tornei forte por você. Mas forte o suficiente para perdoar. Miguel parou sob a ponte de Dom Luís I, o ferro negro contrastando com o céu que clareava. Não peço perdão. Peço uma chance de lutar ao seu lado. Naquele momento, um grupo de turistas passou, rindo alto, alheios à eletricidade entre eles. João sentiu o puxão, o desejo de beijá-lo ali, publicamente, como desafio ao mundo. Mas conteve-se, sabendo que a justiça viria primeiro. Amanhã, eu confronto seu tio. Você vem. Miguel engoliu em seco, mas assentiu. Pela primeira vez, sim. Eles se separaram na ponte, com um abraço breve que dizia mais que palavras, deixando João com o coração em chamas e a pasta mais pesada que nunca. De volta à pensão, João não dormiu. Em vez disso, releu os documentos à luz fraca da lâmpada, traçando planos para o confronto na igreja. Mas o encontro com Miguel o desestabilizara, era mais que aliado, era a âncora que o impedia de afundar na amargura. Pela manhã, ele se encontrou com Ana e Rui em uma cave escondida na Vila Nova de Gaia, onde o ar cheirava a vinho envelhecido e rebeldia. Miguel está conosco, anunciou João, e Ana ergueu uma taça improvisada. Então, o amor é nossa arma secreta. O grupo traçou a estratégia, uma coletiva de imprensa surpresa após a missa, com as vítimas presentes para testemunhar. Mas enquanto falavam, um telefone tocou, era o pai de João, voz trêmula do outro lado. Volte para casa, filho. Ouvi que você está aqui. Não destrua o que resta da família.
João apertou o aparelho, raiva e tristeza colidindo. O que resta? Vocês me mataram quando me expulsaram. Desligou, mas as palavras ecoaram, questionando se a justiça valia o custo de mais corações partidos. A missa na igreja de São Francisco começou pontualmente às 10, o órgão entoando hinos que outrora acalmavam João na infância. Ele entrou pela porta lateral, pasta em mãos, flanqueado por Ana e Rui. Miguel esperava no fundo, pálido mas resoluto, trocando um olhar com João que prometia lealdade. O padre, tio de Miguel, com vestes brancas e maculas e olhos frios como o granito do altar, pregava sobre pecados da carne, sua voz ecoando nas abóbadas góticas. A pureza é nossa salvação contra as tentações modernas. João esperou o momento, coração acelerado como um tambor de guerra. Quando o padre desceu para a comunhão, ele se levantou, voz cortando o ar como uma lâmina. Padre, e quanto aos seus pecados? Os que escondeu com ameaças e mentiras. O silêncio caiu como uma mortalha. Fiéis viraram-se, sussurros se erguendo como maré. O padre empalideceu, reconhecendo, saia daqui, demônio. Mas João não saiu. Abriu a pasta, lendo em voz alta os depoimentos, nomes e datas e quando no santuário. Ana e Rui distribuíram cópias impressas, enquanto Miguel avançava, voz firme. Tio, chega. Eu também fui sua vítima, e amei João apesar de você. O caos irrompeu, gritos, orações histéricas, alguns fiéis saindo em pânico. O padre tentou revidar, acusando calúnia, mas uma mulher no banco da frente, uma das vítimas, levantou-se, lágrimas nos olhos. Ele me destruiu. Obrigada, João. A polícia chegou minutos depois, alertada por um devoto, mas João havia previsto, jornalistas da RTP esperavam do lado de fora, câmaras rodando. O confronto se derramou para a praça, flashes iluminando o drama como um palco shakespeariano. O pai de João apareceu na multidão, rosto envelhecido pela culpa, puxando-o para o lado. Pare, por favor. Sua mãe está morrendo. As palavras foram um soco. João parou, o mundo girando. Morrendo. Por que não me disseram? O pai baixou a cabeça, voz quebrada. Vergonha, filho. Vergonha de termos-te perdido. Naquele instante, o ódio de João rachou, revelando a dor compartilhada. Ele seguiu o pai até o hospital, deixando Ana gerenciar a imprensa. No quarto estéril, a mãe jazia pálida, tubos serpenteando seu corpo frágil. Seus olhos se abriram ao vê-lo, e uma mão trêmula se estendeu. Meu menino. Perdoe-nos. Lágrimas caíram, e João ajoelhou-se, o perdão brotando não como fraqueza, mas como liberação. Eu perdoo. Mas a verdade deve sair. Miguel chegou logo depois, segurando a mão de João enquanto a mãe sussurrava memórias de infância, brincadeiras no Douro, sonhos de um porto aberto. Ela faleceu ao anoitecer, com a família reunida pela primeira vez em anos, um adeus agridoce que selava feridas antigas. Fora do hospital, sob as luzes da Avenida dos Aliados, João e Miguel caminharam em silêncio, o peso do dia os unindo mais que nunca. E agora? Perguntou Miguel, voz suave contra o vento noturno. Agora, reconstruímos, respondeu João, virando-se para encará-lo. Seus lábios se encontraram então, um beijo lento e profundo sob os arcos iluminados, sem medo dos olhares. O porto, testemunha silenciosa, parecia aprovar com o brilho das estrelas refletidas no rio. Mas a justiça não terminava ali. Nos dias seguintes, o escândalo explodiu, manchetes no Público e no Jornal de Notícias denunciavam a rede de abusos, levando a investigações da Procuradoria. O tio de Miguel renunciou, fugindo para um mosteiro no interior, enquanto associações LGBTQ+ floresciam com doações inesperadas. João, agora herói relutante, deu entrevistas na Câmara Municipal, sua voz ecoando pelos salões onde outrora reis haviam sido coroados. No entanto, o verdadeiro teste veio de dentro. O irmão mais novo de João, Tomás, de 22 anos, que sempre o idolatrara em segredo, confessou sua própria luta com a identidade que era. Você me deu coragem, irmão. Eles choraram juntos na varanda da casa familiar, agora um santuário de aceitação incipiente. Miguel, ao lado, sussurrou, somos uma família agora. A jornada culminou no Orgulho do Norte, meses depois, com uma marcha que encheu as ruas da Baixa de arco-íris e cânticos. João e Miguel lideravam, mãos entrelaçadas, seguidos por Ana, Rui e dezenas de sobreviventes. Hugo do Retorno havia-se transformado em hino de vitória, provando que o amor, uma vez silenciado, podia ecoar mais alto que o ódio. Enquanto a marcha serpenteava pela rua de Santa Catarina, com bandeiras tremulando ao vento salgado do Atlântico, João sentiu um aperto no peito que não era medo, mas gratidão avassaladora. O Porto, cidade de granito e névoa, finalmente se curvava à sua verdade,
e Miguel ao seu lado era o farol que o guiara através da tempestade. Mas mesmo em meio à euforia, sombras persistiam, um telefonema anónimo na véspera da marcha, voz distorcida sussurrando: vocês vão pagar pelo que fizeram ao padre. Ameaça vazia. Ou o resquício de uma rede mais profunda. Miguel apertou sua mão, sentindo a tensão. Ignore. Hoje é nosso. Eles prosseguiram, o som de tambores e vivas abafando dúvidas. Ana, à frente com um megafone, gritava slogans de empoderamento, sua voz transiquando como um chamado ancestral. Rui distribuía panfletos com arte vibrante, capturando rostos da multidão em esboços rápidos. Tomás marchava logo atrás, orgulhoso, com um pino arco-íris no colarinho da camisa que herdara do pai. A parada parou na Praça da Liberdade, onde um palco improvisado aguardava. João subiu primeiro, microfone em mãos, o sol de verão banhando sua pele morena. Há 10 anos, esta cidade me cuspiu como veneno. Hoje, eu bebo dela como vinho, forte, resiliente, nosso. Aplausos irromperam, mas seus olhos buscavam Miguel na primeira fila, o sorriso dele um bálsamo. Ele falou de perdão, de amor que transcende dogmas, de como a mãe, em seus últimos dias, havia sussurrado a Amy sem medo. Lágrimas fluíram na multidão, unindo estranhos em catarse coletiva. Miguel subiu em seguida, voz firme apesar do tremor interno. Eu traí o amor por medo, mas João me ensinou que o verdadeiro pecado é o silêncio. Ele revelou sua própria jornada, as terapias forçadas pelo tio, os noites questionando Deus em orações sussurradas. Hoje, eu digo, Deus é amor, e o amor é que é. O beijo que trocaram no palco, espontâneo, elétrico, silenciou a praça por um segundo, antes de explodirem vivas. Era o momento que o Porto precisava, visibilidade crua, inegável. Mas enquanto a celebração prosseguia com música de fado que era e danças livres, João recebeu uma mensagem de um número desconhecido, uma foto granulosa dele e Miguel no hospital, com a legenda: segredos não morrem. Seu estômago revirou. Quem? Um aliado traidor. Ou o pai, em remorso tardio, tentando proteger. Ele mostrou a Miguel, que franziu a testa. Meu primo, talvez. Ele sempre foi leal ao tio. A sombra da dúvida se insinuou, mas eles a afastaram com taças de vinho verde, jurando enfrentar juntos. Naquela noite, em um terraço na Foz do Douro, com o mar rugindo abaixo, João e Miguel se abriram como nunca. Eu sonhei com isso por anos, confessou Miguel, traçando padrões na areia da praia deserta. Mas temia que você me visse como covarde. João riu, amargo e doce. Eu era o covarde, fugindo para Lisboa sem lutar. Agora, lutamos por todos. O beijo que se seguiu foi lento, salgado de lágrimas e ondas, selando não só romance, mas parceria. Dias depois, a investigação avançou, a polícia desmantelou uma célula de conservadores radicais ligada ao tio de Miguel, incluindo o primo dele, que confessou as ameaças por lealdade familiar. João testemunhou no Tribunal da Relação do Porto, sua voz ecoando nas salas de mármore como um veredito poético. Justiça não é punição, é cura. O primo, olhos baixos, pediu desculpas públicas, um passo frágil rumo à redenção. Com o caso fechado, João considerou ficar. A pensão se tornara lar temporário, mas Miguel oferecia mais, um apartamento modesto na Boa Vista, com vista para o mar, onde poderiam construir. Fique, implorou ele uma noite, durante um jantar de francesinha caseira. O Porto precisa de você. Eu preciso. João hesitou, o exílio em Lisboa chamando com sua agitação cosmopolita. Mas o amor, profundo como o Douro, venceu. Sim. Mas com uma condição: adotamos causas, não só sobrevivemos. Assim começou a nova fase. João fundou uma clínica jurídica gratuita para vítimas de discriminação, no espaço da Livraria Diana. Miguel deixou o armazém familiar para gerenciar um centro comunitário que era na Ribeira, ensinando jovens a navegar identidades em meio à tradição portuense. Tomás se juntou, como voluntário, encontrando seu próprio caminho com um namorado tímido de uma banda de fado. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava uma reviravolta. Durante uma escavação arqueológica no centro histórico, parte de um projeto que João apoiava, operários descobriram um diário antigo sob as fundações de uma casa senhorial, anotações de um marinheiro do século XVIII, descrevendo amores proibidos com companheiros de bordo, em código poético que ecoava as lutas modernas. Veja, disse o arqueólogo a João, entregando o artefato. O Porto sempre foi que era, só escondia. A descoberta viralizou, inspirando uma exposição no Museu de Serralves, com João e Miguel como curadores convidados. Lá, entre vitrines de joias piratas e mapas náuticos, eles recriaram cenas do diário em performances sutis, celebrando uma linhagem de amor resiliente. Ana dançou como uma figura feminina do passado, Rui pintou murais interativos,
e Tomás narrou trechos com voz emocionada. No vernissage, sob lustres de cristal e flashes de câmaras, João sentiu o ciclo fechar. O jovem expulso retornara não só para a justiça, mas para a herança. Miguel, ao seu lado em smoking simples, sussurrou: "Nós somos a história agora." E quando se beijaram no centro da sala, aplausos ecoaram, não de choque, mas de aceitação. Anos se passaram como névoa sobre o Douro, suavizando arestas mas não apagando cicatrizes. João e Miguel, agora noivos em uma cerimônia civil discreta na Câmara do Porto, viviam um equilíbrio precário entre ativismo e intimidade. A clínica de João fervilhava de casos: um adolescente trans de Matosinhos ameaçado pela escola, uma lésbica de Vila do Conde demitida por moralidade. Cada vitória era um tijolo na muralha contra o preconceito, mas as derrotas, apelações negadas, famílias irredimíveis, pesavam como âncoras. Uma manhã de outono, enquanto folheava jornais no café da esquina, João leu uma nota breve: o retorno do tio de Miguel, exilado, pedindo readmissão na diocese com arrependimento sincero. O sangue ferveu. "Ele acha que pode voltar como se nada", disse a Miguel, que lia por cima do ombro. Miguel suspirou, olhos distantes. "Talvez seja genuíno. Ele é velho agora, sozinho." João bufou, mas o conflito interno ruía: perdoar o monstro ou expor a hipocrisia eterna. O dilema ganhou carne quando o tio os contatou via intermediário, um bispo reformado que buscava reconciliação. O encontro marcado era em um convento nas colinas de Vila Nova de Gaia, lugar de vinhedos e silêncios meditativos. João relutou, mas Miguel insistiu: pelo fechamento. "Para nós." Eles foram, de mãos dadas no carro alugado, o outono pintando as vinhas de vermelho e ouro. O tio esperava no claustro, encurvado sob o hábito poído, rosto sulcado como casca de sobreiro. "Sobrinha." João, murmurou, voz fraca. "Eu errei." O demônio do orgulho me cegou. Lágrimas genuínas caíram, e ele estendeu um envelope, confissões escritas, nomes de vítimas que silenciara, um testamento doando bens à causa LGBTQ+. Miguel, olhos úmidos, tocou o ombro dele: "Por que agora?" O velho padre olhou para o horizonte. "Porque vi o inferno que criei. E o céu que vocês construíram." João ficou em silêncio, o perdão uma batalha interna. Ele recordou as noites de terror juvenil, as pregações que o marcaram como Daimler. Mas viu também o homem quebrado, eco de seu próprio pai antes da morte. "Não por mim", disse finalmente. "Mas pelas vítimas. Use isso para reparar." O tio assentiu, alívio inundando seu rosto. Saíram dali transformados, não amigos, mas algo próximo de paz. A notícia do arrependimento dividiu a comunidade, alguns ativistas o viram como traição, outros como triunfo da empatia. Ana organizou um debate na livraria, lotada de vozes acaloradas. "Perdão não é esquecimento", gritou um jovem. João mediou, voz calma: "É escolha. E eu escolho não carregar ódio para sempre." Miguel, orgulhoso, apertou sua mão sob a mesa. O inverno trouxe neve rara ao Porto, cobrindo a cidade em um manto branco que suavizava contornos. Durante uma nevasca, João e Miguel fugiram para a Serra da Estrela, buscando refúgio em uma cabana alugada. Ali, longe de microfones e marchas, eles redescobriram o amor cru: caminhadas nevadas, conversas ao fogão crepitante, corpos entrelaçados em lençóis quentes. "Lembra do nosso primeiro inverno?", perguntou Miguel, traçando o peito de João. "Você me deu um cachecol tricotado pela sua avó, dizendo que era armadura contra o frio do mundo." João riu, memória vívida. "E você o usou até desfiar, como se fosse talismã." Naquela noite, sob estrelas pontilhando o céu montanhoso, eles fizeram planos: a adoção, talvez, ou uma viagem a Lisboa para visitar velhos amigos. Mas o telefone tocou, cortando o idílio: "Tomás", voz urgente. "O tio." Ele recaiu. "Pregando de novo, em uma igreja periférica. E mencionou vocês." A raiva retornou como vendaval. Eles voltaram ao Porto na manhã seguinte, investigando discretamente. O tio, readmitido condicionalmente, pregava em subúrbios conservadores, diluindo mensagens de arrependimento com advertências veladas contra excessos modernos. Uma fita gravada circulava: "O perdão é para os que se arrependem verdadeiramente, não para os que desafiam a ordem divina." João sentiu-se traído, o envelope de confissões agora veneno. O confronto foi inevitável. Invadiram a missa em uma capela de Campanhã, bairro operário de chaminés e memórias industriais. O tio, no púlpito, parou ao vê-los na porta. "Saia", ordenou, mas Miguel avançou. "Você prometeu mudança." "Isso é mentira." A congregação murmurou, olhos curiosos. O velho desabou:
admitindo, eu tentei, mas o hábito é forte. O medo de perder tudo. João, pasta em mãos novamente, distribuiu cópias das confissões antigas. Então, que o mundo julgue. O escândalo reacendeu, levando à excomunhão final do tio, que se retirou para um asilo em Braga, murmurando orações incoerentes. Miguel chorou pela perda familiar, mas João o consolou: você salvou a si mesmo. Isso basta. A primavera floresceu com o Renascimento, a clínica expandiu, ganhando financiamento da União Europeia para programas antidiscriminação. João e Miguel casaram-se em uma cerimônia na praia de Matosinhos, ondas como testemunhas, amigos como família. Ana oficiou, Rui fotografou, Tomás cantou um fado original sobre amores resilientes. Mas a vida, como o Porto, era camadas sobrepostas. Durante a lua de mel em Sintra, um palácio de contos de fadas, João recebeu uma carta anônima, a mais. Seu pai escondeu um segredo. Curioso, ele investigou de volta, descobrindo diários paternos em um sótão empoeirado. Ali, revelações: o pai, jovem marinheiro, tivera um amor homoafetivo em África, abortado por dever e vergonha. Eu te expulsei para não ver meu próprio reflexo, escrevera ele. A descoberta abalou João, transformando o ódio póstumo em empatia. Ele compartilhou com Miguel em uma noite de estrelas cadentes. Somos produtos de silêncios geracionais. Mas quebramos a corrente. Miguel abraçou-o forte. E forjamos uma nova. O verão escaldante de 2030 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto da Baixa ondular como miragem, mas para João e Miguel, era estação de colheita. A clínica jurídica celebrava 5 anos com um seminário internacional no Palácio da Bolsa, atraindo ativistas de Madrid a Berlim. João discursava sobre justiça que era no Atlântico Ibérico, sua voz amplificada e quando nos salões arabescados, enquanto Miguel coordenava workshops práticos, ensinando jovens a documentar abusos com celulares. Entre palestras, eles se esgueiravam para beijos roubados nos jardins internos, rindo da formalidade dos ternos. Você fica irresistível em gravata, provocava Miguel, e João respondia com um puxão brincalhão. Mas a leveza foi interrompida por uma convidada surpresa, Sofia, uma lesbiana portuguesa exilada no Brasil, que trouxera um dossiê sobre uma rede transnacional de terapias de conversão financiada por doadores católicos radicais, incluindo resquícios da antiga influência do tio de Miguel. Vocês acham que acabou? É maior, disse ela em um canto sombreado, olhos ferozes. João folheou os papéis, coração acelerando. Nomes familiares, um bispo portuense, um político local que doava anonimamente. Precisamos expor isso globalmente. Miguel assentiu, mas hesitação nublou seu rosto. E se tocarem aliados inocentes? O dilema ético os dividiu pela primeira vez em anos, discussões acaloradas enchendo noites de vinho tinto e reconciliações apaixonadas. Eles decidiram prosseguir com cautela, aliando-se a Sofia para uma investigação conjunta. Meses de infiltrações discretas, fingindo doações, gravando reuniões secretas em hotéis da Invicta, revelaram um labirinto, clínicas disfarçadas de apoio psicológico em Gondomar e Maia, vítimas silenciadas com subornos. O ápice veio em uma conferência clandestina em um mosteiro restaurado nas margens do Douro, onde João e Miguel se infiltraram como casal arrependido. Disfarçados em roupas conservadoras, eles gravaram discursos inflamados: a agenda gay destrói a família portuguesa. O líder, um carismático ex-político, os convidou para testemunhar. Miguel, voz trêmula de raiva contida, falou de redenção, enquanto João clicava o gravador oculto. Mas o risco escalou quando um segurança os reconheceu: você é o Oliveira, o ativista. Caos, corridas pelos corredores e quantos, pulos por janelas para o rio escuro abaixo. Eles nadaram para a margem oposta, ofegantes e encharcados, rindo histericamente da adrenalina. Quase viramos peixe frito, gracejou João, mas Miguel o beijou com urgência. Valeu cada segundo. Por eles. De volta à cidade, vazaram as gravações para a imprensa europeia, desencadeando raids policiais e manchetes transfronteiriças. O escândalo abalou o Vaticano, forçando reformas em dioceses ibéricas. No rescaldo, João e Miguel foram homenageados em Bruxelas, recebendo um prémio da UE por direitos humanos. Mas a glória era agridoce: uma vítima, um garoto de 18 anos que resgataram, cometeu suicídio semanas depois, o peso da cura inacabada o esmagando. Eles choraram juntos na varanda do apartamento, o Douro testemunhando. Não salvamos todos, murmurou João. Miguel apertou: mas salvamos alguns. E isso é o suficiente. O outono trouxe calmaria relativa, com a adoção de Lucas, um órfão trans de 15 anos de uma casa de acolhimento em Viana do Castelo. O processo fora árduo, audiências judiciais, avaliações psicológicas, mas ver Lucas sorrir pela primeira vez em seu novo quarto, com posters de bandas indie nas paredes, valera cada batalha.
Vocês são meus heróis, disse ele tímido, e João, emocionado, respondeu: Não, filho. Somos família. Tomás, agora casado com seu parceiro, organizou uma reunião familiar expandida, churrasco na casa dos avós maternos, com pratos de tripas à moda e histórias compartilhadas. Até remotos primos que saíram do armário, o círculo ampliando-se como ondas no oceano. Ana e Rui anunciaram a adoção própria, uma menina de origem africana, e o grupo brindou a linhagem escolhida. Mas o destino girou novamente com uma carta de um advogado em Lisboa, herança inesperada do tio de Miguel, falecido em solidão. Não só dinheiro, o suficiente para expandir o centro comunitário, mas uma coleção de arte sacra com temas homoeróticos escondidos, pinturas renascentistas de anjos abraçados que o velho colecionara em segredo. Ele era como nós, no fundo, sussurrou Miguel, folheando o catálogo. João assentiu, perdão finalizando-se. Talvez todos sejamos, só precisamos de luz. A exposição da coleção no Museu Nacional de Soares dos Reis foi um triunfo, filas na rua de D. Manuel II, críticas elogiando a releitura que herda a iconografia cristã. João curou o texto, Miguel o design, Lucas ajudou com tours para escolas. Uma noite, durante a abertura, um crítico conservador confrontou João: Isso é profanação. Ele sorriu calmamente. Não, é revelação. A arte sempre mentiu menos que a sociedade. Inverno os encontrou em uma viagem à Madeira, ilhas de Laurisilva e levadas sinuosas, um respiro romântico. Caminhando por trilhas úmidas, mãos dadas, eles sonharam com o futuro, aposentadoria precoce. Um livro sobre suas lutas. Mas uma tempestade repentina os pegou, chuva tropical lavando almas. Abrigados em uma gruta, Miguel confessou: Às vezes, temo perder você para a causa. João o beijou, chuva pingando. A causa é nós. Sempre foi. De volta, a primavera de 2032 trouxe um teste de fogo, eleições locais, com um candidato homofóbico ganhando tração na Câmara Municipal, prometendo valores tradicionais. João e Miguel mobilizaram a comunidade, porta a porta na Ribeira, debates acalorados em cafés. Ana moderou um face-off televisionado na RTP, onde o candidato gaguejou sob perguntas afiadas. A vitória veio por margem estreita, mas veio um aliado que era eleito, o primeiro. Celebrações na Praça Guilherme Gomes Fernandes duraram até o amanhecer, com fado e petiscos. Lucas, agora confiante, dançou com um crés da escola, e Tomás ergueu taças. Ao Porto Nosso, gritou João, e a multidão ecoou. O ciclo das estações girava, mas o tempo acelerava, trazendo maturidade com suas mordidas sutis. Aos 38, João notava fios grisalhos no espelho do banheiro, enquanto Miguel, com 37, brincava que era vinho envelhecido, melhor com o tempo. Lucas, aos 25, estudava Direito na Universidade do Porto, inspirado pelo pai adotivo, namorando um rapaz de Braga com sotaque doce. A família crescera, visitas semanais de Ana e sua esposa, agora com 2 filhas adotivas correndo pelo apartamento, Rui, famoso por morais em Bilbao, voltando com histórias exóticas. Uma tarde de verão, enquanto organizavam um piquenique no parque da cidade, um mensageiro entregou um pacote anónimo a João, um vídeo em pendrive, mostrando uma agressão recente a um casal gay à Alfândega da Fé, interior transmontano, com o agressor gritando slogans do candidato derrotado. Eles voltam, dizia uma nota. João sentiu o velho frio da perseguição, mas agora com ferramentas para combater. Eles lançaram uma campanha nacional, Porto Aberto, com vigílias e petições, atraindo celebridades como o ator que herde Amor à Vida. A mídia cobriu, mas o backlash veio feroz, vandalismo no centro comunitário, pichações de Sodoma nas paredes. Miguel, limpando os resquícios, cortou a mão em um caco de vidro. Basta, disse João, vendendo-a, vamos contra-atacar com arte. Rui projetou um mural gigante na ponte de São João, arco-íris luminosos que brilhavam à noite, simbolizando resiliência. O ato de vandalismo uniu a cidade, voluntários pintaram, doadores surgiram, e uma petição chegou a 50.000 assinaturas. Mas pessoalmente, o stress rachou, João mergulhou em trabalho, ignorando fadiga, enquanto Miguel questionava. Estamos salvando o mundo ou nos destruindo? Uma briga explodiu após uma noite sem dormir, palavras cortantes voando como facas. Você acha que eu não sinto? Mas fugir não resolve, gritou João. Miguel saiu batendo a porta, para a casa de um amigo na Foz. A reconciliação veio devagar, Lucas mediou, com chá e honestidade crua. Vocês me ensinaram a lutar, mas também a amar sem guerra. Eles choraram, perdoando, e naquela noite, fizeram amor devagar, redescobrindo ternura. Prometo equilibrar, sussurrou João. Nós equilibramos. O outono trouxe uma oportunidade inesperada, convite para palestrar na ONU em Genebra,
sobre discriminação em contextos católicos. João hesitou, viagens os separavam, mas Miguel insistiu, vá. Seja a voz. Ele foi, sozinho, mas com o coração cheio de cartas de apoio. No pódio da Assembleia Geral, sua fala, do Douro ao mundo, amor não tem fronteiras, foi aplaudida de pé, traduzida para 6 línguas. De volta, o inverno os pegou em uma crise familiar, Tomás diagnosticado com leucemia, estágio inicial mas agressivo. O apartamento se tornou centro de cuidados, com quimioterapias e risadas forçadas. Miguel cozinhava sopas nutritivas, João lia livros de autoajuda, Lucas organizava playlists animadas. Eu luto como vocês me ensinaram, disse Tomás, careca mas sorridente. A família se uniu, Ana trazendo ervas medicinais, Rui pintando um quadro de esperança para o quarto do hospital. A remissão veio na primavera, um milagre celebrado com uma viagem a Évora, Alentejo de cortiços infinitos e vinhos robustos. Lá, sob oliveiras centenárias, eles espalharam cinzas simbólicas de velhos medos, um ritual pagão que curou almas. Tomás, revitalizado, anunciou gravidez via fertilização in vitro com seu marido, um bebê arco-íris a caminho. Verão os encontrou em expansão, o centro comunitário ganhou uma ala para terapia, financiada por legados que eram anónimos. João e Miguel mentoraram um grupo de jovens, contando histórias que inspiravam. Mas uma reviravolta pessoal veio. Miguel, em check-up rotineiro, descobriu um tumor benigno no pulmão, resquício de anos fumando stress. Pequeno, removível, disse o médico, mas o medo os paralisou. A cirurgia em Coimbra foi um sucesso, mas a recuperação testou paciência. Miguel, confinado à cama, irritadiço, João equilibrando trabalho e cuidados. Eu me sinto inútil, confessou ele uma noite. João beijou sua testa. Você é a minha força. Sempre. A crise fortaleceu-os, emergindo com gratidão renovada pela saúde frágil. O ciclo fechou com o 10º aniversário do retorno de João, uma gala no Teatro Nacional São João, com peças curtas sobre suas vidas. No palco, eles recitaram votos renovados, anéis trocados novamente sob aplausos. Expulso a embaixador, brincou João no discurso. Graças a você, amor. A meia-idade chegou como um vinho do Porto Tawny, suave, complexo, com notas de melancolia. Aos 48, João liderava uma fundação nacional, com filiais em Faro e Coimbra, enquanto Miguel, curador de museus que era, viajava para exposições em Paris e Londres. Lucas, 35, era advogado em ascensão, casado com um professor de história, adotando uma filha de uma refugiada ucraniana. A família se reunia anualmente no Douro, em um quintal herdado, colhendo uvas e contando lendas. Mas o passado, teimoso, sussurrava. Uma documentarista de Lisboa contatou João para um filme sobre ícones que eram portugueses, focando seu retorno. Sua história é épica, disse ela em um café da Ribeira. Relutante, privacidade era luxo raro, ele concordou após Miguel aprovar, deixa o mundo ver nossa vitória. As filmagens trouxeram fantasmas, recriações do beijo na Ribeira, entrevistas com o pai falecido via áudio antigo, depoimentos de vítimas agora empoderadas. Uma cena dolorosa, Miguel revivendo o adeus forçado, lágrimas reais escorrendo. Corta, gritou a diretora, mas o momento ficou, cru e autêntico. O trailer vazou, viralizando, atraindo trolls online que reviveram ódios velhos, aberrações destruindo a pátria. A segurança aumentou, guarda-costas para eventos públicos, senhas em e-mails. Mas o verdadeiro golpe veio durante uma projeção teste em Lisboa. Um vazamento revelou um affair antigo de Miguel, uma noite bêbada em Londres anos atrás, com um curador casado. Foi erro, esquecido, confessou ele a João em pânico. Antes de nos reconectarmos de verdade. O mundo de João desabou, ciúme, traição, dúvida corroendo anos de confiança. Como pôde esconder, gritou em uma discussão que ecoou pelo apartamento vazio. Lucas estava em lua de mel, Tomás em tratamento de rotina. Miguel chorou, medo de te perder. Foi insignificante. Dias de silêncio se seguiram, João vagando pelas ruas noturnas, o Douro como espelho de turbulência interna. Ana interveio, convidando-os para um retiro em Monchique, serras algarvias de eucaliptos e águas termais. Lá, em caminhadas meditativas, João confrontou: o amor é honestidade, ou nada. Miguel abriu-se: eu era jovem, perdido. Você me salvou. O perdão veio não como absolvição instantânea, mas como ponte reconstruída, devagar. Eles emergiram mais fortes, o filme prosseguindo com uma cena honesta sobre falhas humanas. O documentário estreou no Festival de Veneza, ovacionado, ganhando prémios e estreões globais. Críticas elogiaram a vulnerabilidade autêntica do casal Oliveira Santos. De volta, eles lançaram uma linha de livros, Memórias de João, do exílio ao abraço,
best-seller que financiou bolsas para estudantes Kier. O inverno trouxe neve novamente, rara e mágica, e com ela, uma gravidez milagrosa para Tomás e marido, gêmeos via barriga de aluguel. A família celebrou em um Natal na casa de João, com presépios reimaginados, anjos com bandeiras arco-íris. Mas saúde traiçoeira atacou. João, em exame anual, detectou hipertensão, estresse acumulado demandando mudança. Hora de desacelerar, disse o cardiologista. Miguel, protetor, planejou sabatical, uma sabática em Óbidos, vila medieval de livros e lendas. Ali, entre feiras literárias e castelos, eles redescobriram hobbies esquecidos, João escrevendo poesia, Miguel esculpindo madeira flutuante do mar. Lucas visitou com a filha, agora tagarela de 5 anos, chamando-os vovos heróis. Vocês vão me contar a história do beijo no rio? Pediu ela, e eles riram, narrando edulcorada. Primavera os repatriou com um projeto ambicioso, um museu interativo de história Kier portuguesa, no antigo armazém familiar de Miguel na Ribeira. Inaugurado com fanfarra, exibia artefatos do Diário do século XVIII a Moraes de Rui, tours virtuais para escolas. O tio de Miguel, em espírito, seria homenageado em uma ala de redenção complexa, provando que jornadas não são lineares. Verão escaldante testou o museu, uma onda de calor causou blackout, e ativistas rivais acusaram apropriação cultural. João mediou um fórum, transformando crítica em colaboração. Grupos de imigrantes Kier de Angola e Brasil contribuíram exposições. Diversidade é nossa força, declarou ele. O outono trouxe uma crise global, pandemia de uma variante resistente, lockdowns fechando fronteiras. O museu pivotou para online, mas o isolamento bateu forte. Lucas perdeu o emprego temporariamente, Tomás em quarentena com gêmeos bebês. João e Miguel hospedaram todos, o apartamento um caos alegre de berços e laptops. Família é vacina, brincou Miguel, injetando humor em noites de jogos de tabuleiro. A recuperação veio com vacinas, mas deixou lições, fragilidade coletiva. Eles doaram o museu para o uso como centro de vacinação Kier, salvando vidas marginalizadas. Inverno os encontrou vacinados, celebrando em uma ceia virtual que se tornou híbrida, com fado ao vivo na varanda. Aos 58, João e Miguel olhavam o dor de uma varanda reformada, cabelos prateados ao vento, corpos marcados por batalhas mas olhos ainda flamejantes. A fundação prosperava sob Lucas, agora diretor, casado e pai de 3. Tomás, curado, lecionava história Kier na universidade, gêmeos adolescentes orgulhosos de seu tio famoso. Ana e Rui, avós barulhentos, visitavam com netos multiculturais, o círculo completo. Uma manhã enevoada, João recebeu um e-mail de um jovem de Macau. Sua história me salvou. Posso vir ao Porto. Era o início de uma rede global de correspondências, inspirando spin-off FOF em Ásia. Mas o envelhecimento mordia, Miguel, com artrite nas mãos de curador, e João com insonia de veterano. Hora de passar o bastão, disse Miguel durante um jantar de ouriços do mar na Matosinhos. Eles planejaram uma turnê de despedida, palestras em vilas pequenas, de Bragança a Sagres, contando histórias locais. Em cada parada, encontros tocantes, uma idosa lésbica em Évora revelando amor de juventude, um trans em Faro creditando o livro de João por sua transição. Vocês mudaram Portugal, diziam, e eles respondiam humildemente, vocês mudaram a nós. O ápice foi em Porto, um festival de fim de carreira no Coliseu dos Recreios, lotado de rostos conhecidos e novos. João subiu ao palco, voz rouca mas potente, eu voltei por justiça, mas fiquei por amor. Amor que cura, que constrói pontes sobre abismos de preconceito. Miguel juntou-se, lendo um poema original sobre rios que correm para o mar, inevitáveis. O beijo final, sob confetes arco-íris, foi aplaudido como hino. No rescaldo, eles se retiraram para uma casa em Vila do Conde, perto do mar, com jardim de ervas e biblioteca. Manhãs de café e leituras, tardes de caminhadas na praia, noites de conversas profundas. Lucas visitava com a família, trazendo netos que chamavam avô João e avô Miguel, aprendendo lições de resiliência. Uma reviravolta suave veio com o centenário de um poeta que é esquecido, Camilo Castelo Branco, cuja correspondência homoerótica João redescobriu em arquivos. O livro resultante, Sombras Apaixonadas, best-seller póstumo, revitalizou legados literários. O inverno final os pegou de mãos dadas, assistindo neve rara pela janela. Foi uma boa jornada, perguntou Miguel, voz fraca de uma gripe passageira. João sorriu, beijando sua mão. A melhor. Com você. Anos depois, o Porto ergueu uma estátua deles na Ribeira, 2 homens abraçados, olhando o Douro, placa gravada, pelo amor que reivindica a justiça. Peregrinos que tocavam a base, sussurrando gratidões. E no vento salgado,
É quase o original, um jovem retornando, não para vingar, mas para vencer, com coração aberto, cidade conquistada, legado eterno.